Este aqui é um vídeo de indicação de livros, só que de comparação de livros. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui esses três livros, o do Boile Stade, do Arrasave e do Cedra, que eles têm assuntos similares, eletrônica, microeletrônica, essas coisas, e mostrar algumas coisas. E eu tive a ideia de fazer essa comparação depois de algumas pessoas me perguntarem sobre o livro esse aqui do meio, o do Hazard, do Boile Stade, melhor falando. Aí eu respondi que era melhor o do Hazard, porque depois eu descobri algumas coisas não tão boas, alguns erros conceituais até, na forma de explicar aqui do Boile Stade, que por conta disso eu resolvi indicar, caso a pessoa tivesse que decidir entre esse e outro, o do Boile Stade. Aí eu vou falar também do Cedra porque o assunto é semelhante. Mas, claro, eu já fiz vídeos sobre esses três outros livros antes, então se você quiser uma comparação mais detalhada, veja cada um desses três vídeos, vou lembrar de deixar aqui em cima, porque aí você vai ver em cada parte várias marcações que eu fiz no livro para mostrar, assim. Então, neste vídeo aqui eu vou focar em uma marcação que eu fiz em cada um desses livros para falar de uma parte que eu estava estudando na época de transistor MOSFET. Aí tem uma diferença bem significativa na forma que o dispositivo, esse livro aqui, do Boile Stade Nachelski, trata em relação ao Cedra e Hazave. Então agora eu vou mostrar por dentro e no final vou deixar os links aqui de afiliado para quem quiser adquirir algum deles e considerando o que eu vou falar aqui, né? Então vamos lá. Bom, então eu vou fazer a comparação entre esses três livros de eletrônica / microeletrônica, circuitos de microeletrônica. Os títulos variam um pouco, mas existe bastante intersecção entre os conteúdos abordados nesses livros aqui. Como eu já adiantei, a comparação vai ser em desfavor ao livro do Boile Stade. Então vou começar por ele para mostrar o que me chamou a atenção, que me passou a não gostar tanto dele. É o seguinte, eu já tinha ouvido algumas críticas com relação a ele, acho que na internet, dizendo que ele simplifica algumas coisas até demais, sem explicar, acaba incorrendo em erros. E só que quando eu estava conhecendo, não estava identificando isso. Assim, claro, todo livro tem seus erros de digitação, essas coisas assim, que quando você estuda bastante o livro, você acaba percebendo. Eu já percebi em vários livros, uma letrinha que está errada e tal, mas coisas que não dificultam a compreensão e nem desmerecem o livro. Mas uma coisa que me chamou a atenção nisso aqui, quando eu estava estudando, é mais a parte de isso aqui, ó, transistores MOSFET. O capítulo aqui é de capítulo 6. Aqui, ó. O capítulo é tanto de transistores de efeito de campo, tanto JFET, quanto MOSFET, quanto outros tipos, MESFET aqui, né? Aí eu estava estudando isso até para revisar e produzir as minhas aulas do domínio elétrico. Aí eu cheguei aqui na parte de MOSFET, que é essa parte aqui que eu deixei marcada aqui. Aí você vai ver o que me chamou a atenção. Que ele simplesmente coloca que a corrente no MOSFET, ele dá umas explicações aqui, né? Aqui, ó, MOSFET depleção, intensificação, estrutura básica e tal. Mas ele chega aqui nas equações para dizer qual que é a corrente de dreno. Aí ele diz que, basicamente, ó, simplesmente assim, para valores de VGS menores que o nível de limiar, que é a tensão VT, a corrente de dreno do MOSFET tipo intensificação é 0 mA. Ele não fala que é aproximadamente zero, que tem algumas coisas, não, ele diz que é zero e pronto, e acabou. Aí ele fala que para valores de VGS maior que o VT, deixa eu trazer mais para perto aqui, VGS maior que VT, a corrente de dreno está relacionada com a tensão porta-fonte, gate source, pela seguinte relação não linear. K vezes VGS menos VT ao quadrado. E ele simplesmente diz que esse K é dado por isso aqui, mas ele não diz como que é a relação disso com a largura e o comprimento do canal, que tem tudo a ver. Esse K, na verdade, é uma constante vezes
a largura dividido pelo comprimento. E eu lembro, quando eu estava na faculdade, eu estudei isso aqui, aí eu vi que, ué, não é muito bem assim não, né? Então já me deixou desconfiado, né? Que, assim, esse livro aqui, ele não cita o nome microeletrônica. Então ele coloca assim, dispositivos eletrônicos e teoria de circuitos. E isso, assim, eu acho que eu acho que é melhor procurar por algo de microeletrônica, porque tende a estar mais atualizado e trazer uma teoria que serve para os dois, microeletrônica e eletrônica, dispositivos discretos para você montar seu circuito de forma mais simples, na protoboard mesmo, né? Mas claro, o livro pode dizer assim, essa equação pode ser simplificada para isso aqui na maioria das vezes e tal. Não, mas ele simplesmente colocou assim, aí eu achei estranho, só isso? Ele nem fala de região de triodo, região de saturação. Não, ele diz que é assim, quando a tensão é menor que a tensão de limiar, a corrente é zero. Quando é maior, pronto, tem essa relação quadrática aqui e tem esse K aqui e pronto. Aí eu lembrava que tinha uma separação, assim, não é bem assim. Aí eu fui consultar outros livros, né? Aí eu consultei primeiro, na época que eu percebi isso, o livro do Cedra. Aí eu, chegando aqui nessa parte, eu marquei aqui para agilizar aqui no vídeo. Então, aí eu lembrei do que ele falou aqui, do que eu tinha estudado antes, né? Que fazia sentido. Quer ver, Essa constante aqui, aquele K, tem o W sobre L, que é width, que é a largura dividido pelo comprimento do canal. Mesmo que aqui naquele livro ali do Boylestad ele esteja focando em transistores discretos para a pessoa utilizar numa protoboard assim, seria interessante ele dizer, tem uma largura, tem um comprimento e tal, isso tem tudo a ver com a corrente, mas ele, até onde eu vi, até onde a gente pôde ver lá, não falou disso, né? Aí agora aqui no Cedra, que ele, o título do livro já dá a entender que ele tem um direcionamento diferente, né? Microelectronic Circuits, e ele já é um pouco, essa versão que eu tenho já é um pouco antiga, né? Aí, só que ele diz aqui, a teoria, o básico da teoria não mudou, né? Tem a região de corte, tem a região de triodo e tem a região de saturação. Não é simples assim, como se não existisse região de triodo. Aí ele fala assim, quando o VGS é menor que o VT, está cortado, então não tem corrente. Mas ele inclusive fala aqui, que eu percebi aqui, que a rigor mesmo tem uma correntezinha que para alguns casos pode ser interessante, que é o caso do sub-threshold. Não sei se eu vou achar agora aqui. Mas enfim, mas para a maioria dos casos é que ele diz aqui, tem o triodo, que é essa parte aqui, e tem a saturação. Aí na região de triodo tem essa relação aqui, e na região de saturação tem essa equação aqui, Então tem uma diferença grande aqui, porque aqui não depende mais do VDS, aqui é quando o VDS chega num determinado nível, e aqui antes de chegar nesse determinado nível aqui, né? Aí tem essa equação aqui que ele nem cita o Boylestad, né? Aí eu percebi, eu não estava me enganando, era o livro que estava simplificando até demais. Aí eu passei a desconfiar mais daquele. E para continuar, né, eu posso comparar também com esse livro aqui do Razavi, que ele também utiliza no título Microeletrônica, né, Fundamentos de Microeletrônica. E ele é mais recente, então isso aqui já é uma vantagem aqui, Aí mostrando aqui também a marcação que eu fiz. Aí ele traz aqui, quer ver? A equação para a corrente na região de triodo. Está aqui, com todos os termos aqui e tal, 2 VGS menos VTH vezes VDS menos VDS ao quadrado. Aí quando chega na saturação, aí o que acontece? Aí ele diz aqui, o que acontece, região de triodo, saturação, que você aumentando a tensão entre dreno e fonte, você satura o transistor, aí chega nessa equação aqui. Então, ele tem esse detalhe maior, inclusive
Ele tem uma explicação assim mais detalhada, né? Porque inclusive esse capítulo aqui é Física de Transistores MOS, mas é uma coisa que eu acho que inclusive ele até fala assim que se você não quiser passar por esse desenvolvimento de equações aqui de física, que é uma coisa que demanda um estudo, assim, que muita gente pode considerar que não vale a pena, é só passar para frente, só pular e estudar mais a parte mais aplicada, mostrando, eu sei que é essas equações, então vamos utilizar elas aqui no circuito. Aí esse capítulo aqui, mas para quem quiser aprender uns insights a mais que podem ser valiosos, está aqui ó, a explicação de como funciona o transistor e tudo mais. Além de vários outros conteúdos de BJT, como vários circuitos aqui analógicos, Então, assim, no fim das contas, essa comparação aqui, eu tenho 3 livros aqui, nessa comparação sai perdendo o livro do Boylestad e Nachelski. É aquela coisa, quer dizer que não dá para aprender nada aqui? Não, não é bem assim. Se você tiver esse livro, se alguém te der de presente, se for o único disponível na biblioteca, certamente você pode utilizá-lo para aprender bastante coisa, só que com um certo cuidado, sabendo como que as coisas funcionam aqui, né? Agora, se você for comprar, e for comprar só um principalmente, aí eu indico que você compre isso aqui, mesmo que você não tenha esse foco todo assim, microeletrônica, projetar um chip e tudo mais, os conhecimentos que estão aqui, eles servem para circuitos com componentes discretos também, só aprender onde utilizar. E por que esse e não este? Bom, os dois eu gostei bastante, mas pelo menos essa versão aqui que eu tenho do Cedra é relativamente antiga e eu sei que há edições mais recentes, só que pelo que eu percebi na internet, ele é difícil de achar as edições mais recentes traduzidas em português para comprar. E também é difícil, é caro para você comprar o original em inglês, né? Caro porque a gente está no Brasil, talvez se você estiver fora do Brasil não seja tão caro assim, né? Então, com relação a custo-benefício e o conteúdo que está dentro, eu acho que a melhor opção é isso aqui, ó, Fundamentos de Microeletrônica, tem a tradução em português num preço mais razoável. Para você ter uma ideia, isso aqui eu acho que eu cheguei a ver de R$1.000. Não esse aqui velho, mas isso aqui tá velho, né? Que eu ganhei. Mas uma versão nova que eu lembro que eu acho que eu cheguei a ver de R$1.000, assim, porque parece que não é o foco deles vender isso aqui. Agora isso aqui tá melhor. Então, se você tiver interesse, vou deixar os links aqui dos 3 livros aqui, aí você vê o que você faz aqui, considerando o que eu falei aqui no vídeo. Então, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.